Visto o que deve ser obrigatório na petição inicial, passemos agora a analisar o momento posterior à distribuição da petição inicial, né? Que é o recebimento dessa petição e a análise que o juiz vai fazer com relação ao preenchimento dos seus requisitos. Então, ele vai fazer um juízo de admissibilidade. Então, vamos ver no próximo slide quais os caminhos que o processo poderá tomar agora. Primeiramente, o juiz vai verificar se ele tem alguma proximidade, alguma relação íntima com as partes envolvidas no processo, com os advogados envolvidos, porque se ele tiver alguma relação que se configure como um impedimento ou suspeição, ele precisa declarar isso nos autos que serão encaminhados ao seu substituto legal. Isso é raro de acontecer, mas o advogado, a gente tem que ficar esperto quanto a isso. Um juiz ser amigo da outra, do outro advogado, ou o juiz ter uma conversa íntima na hora da reunião, da audiência. Se for, ele vai ter que se declarar, e se ele não fizer, você vai requerer isso por petição e levar até o tribunal. O segundo caminho que o processo pode seguir é o caminho que a gente quer, é o caminho do recebimento da petição inicial e o encaminhamento para a próxima fase, que é agendamento da audiência e a citação do réu. É o que se espera quando entra com o processo. Na letra C, caiu em exigência essa petição inicial. O juiz determinou que se emende a inicial para que se adeque aos requisitos que nós estudamos do CPC. E ele vai fazer isso, vai dar um prazo de 15 dias e vai determinar o que deve ser corrigido ou completado. Na última, no quarto pior cenário, que é o cenário do processo, cabe recurso de apelação, e nós vamos ver isso no próximo slide. O quinto item é sobre a possibilidade de improcedência do pedido. Não emenda, não determina a audiência, não manda emendar, mas ele julga improcedente. Também vamos ver nos slides seguintes. Aqui estão as causas do indeferimento da petição inicial, essa decisão muito grave para o processo, e também como se dá o processamento desse indeferimento. No inciso 1, ela diz que a petição vai ser indeferida quando ela for inepta, e também diz ali o que é inépcia da petição inicial. Peço que vocês leiam com calma. E nos outros incisos, trata da parte manifestamente legítima, da falta de interesse e falta de informação de advogados. Peço que leiam com calma para a gente não ficar muito aqui redundante no vídeo, mas é uma matéria importante. E em relação ao processamento do indeferimento, o processamento, como acontece isso, eu vou fazer um esquema para vocês e vou disponibilizar em separado no NEAD, porque acho que vai ficar mais fácil de entender tudo que acontece passo a passo com o indeferimento. Há um indeferimento, o autor pode recorrer, o juiz pode se retratar, mudar de ideia e aceitar essa petição inicial e citar o réu, ou ele pode não se retratar e mandar para o tribunal. Antes de mandar para o tribunal, ele vai chamar o réu para que o réu faça suas contra-razões ao recurso do autor. E o tribunal acolhendo ou não esse recurso, o processo vai tomar caminhos diferentes. Agora tratamos de outro tema, que é a improcedência liminar do pedido. É quando o juiz ele verifica que aquela ação que lhe foi submetida, embora ela esteja com os requisitos da petição iniciais corretos, ele entende que aquilo é o caso de ser julgado improcedente. Bem agora, no início da instrução, ele toma essa decisão de julgar improcedente quando ele verifica que aquela
aquela causa que ele foi submetido, ela já é pacífica nos tribunais superiores, que deve ser rechaçada. Os tribunais já se posicionaram sobre esse tema e viram que a causa é improcedente. Então, nesse momento breve, logo no início do processo, o juiz, antes até de citar o réu, ele julga improcedente essa petição inicial. Claro que esse precedente, essa decisão que fundamenta a improcedência do pedido, esse acórdão paradigma que já decidiu aquela questão antes, ela vai ter que ser mencionada, e ela não pode ser qualquer decisão dos tribunais. Tem que ser as decisões elencadas no artigo 332, no seu inciso 2º, que trata dos requisitos. Então, outro ponto que não pode ser deixado de abordar é que para que o juiz faça essa improcedência liminar, é preciso que a causa que lhe seja submetida, além de já ter sido rechaçado pelos tribunais, que ela dispense fase de produção de provas. Ou seja, não vai haver mais nada para ser feito naquele processo, além do que já foi feito na petição inicial. O autor já provou o seu direito e não cabe mais discussão fática do que foi alegado. E aí, nesse caso, realmente, o juiz vai poder encerrar. É uma técnica de encerramento, de encurtamento dos processos, porque, com certeza, ele acaba favorecendo a economia processual, a redução das demandas, dos litígios, principalmente porque já haviam decisões nesse sentido, então acaba uniformizando os entendimentos. Ainda sobre a improcedência liminar do pedido, é importante analisarmos o seu procedimento, o seu processamento. O juiz vai julgar improcedente a petição, o pedido do autor, e contra essa decisão que põe fim ao processo, cabe apelação por parte do autor. E se o autor propuser uma apelação, instaura-se aí então um procedimento ou todo um caminho específico para resolver essa apelação. Eu também, assim como na circunstância de indeferimento da petição inicial, eu vou fazer um esquema, um esquema sobre a improcedência liminar do pedido, que eu tenho certeza que vai ficar mais claro do que eu explicando aqui. Mas, havendo apelação, o juiz também vai poder se retratar, o réu vai ser chamado para contrarrazoar, vai para o tribunal, e o tribunal, do que decidir, vai dar rumos diferentes ao processo. Mas que, por último, que é importante falar sobre a improcedência liminar do pedido é que também é cabível improcedência liminar em caso de prescrição e decadência. Além de todas as hipóteses que a gente já viu, dispensar a fase probatória, já ter sido rechaçado nos tribunais, é cabível também quando o juiz perceber que aquele pedido que lhe foi submetido já está prescrito ou decaiu o direito. E nesse último slide de conteúdo, cabe a gente tratar sobre a audiência de conciliação e mediação, que foi trazida pelo novo CPC, como uma grande promessa de desafogar o judiciário, porque dá a oportunidade que as partes se conciliem logo no início do processo, até mesmo antes da contestação do réu. Então, nesse slide eu trouxe alguns pontos, os pontos mais importantes sobre esse ato. De início, temos que ter em mente que é um ato absolutamente confidencial. Tudo que acontece ali dentro não pode ser usado como prova em outro processo, porque o objetivo é que as partes realmente negociem, conversem, se exponham, estejam abertas a uma negociação sem nenhuma preocupação de entregar alguma tese, algum argumento que vai ser usado mais à frente ao longo do processo. A comunicação do ato é um ponto importante, porque a comunicação da audiência tem regra. E é interessante gravar assim, 30, 20 e 10. 30 dias de antecedência ela tem que ser
designada 20 dias de antecedência, o réu tem que ser comunicado. E 10 dias antes, o réu pode falar que não tem interesse na realização dessa audiência. 20, 30 e 10. A condução da audiência vai ser feita por um mediador designado pelo tribunal. Pode haver dispensa da audiência quando o autor não quer a audiência e o réu também não quer, essa audiência não vai acontecer. Ou quando o direito envolvido não permitir que haja disponibilidade desse direito. E o não comparecimento, ele gera uma punição, uma multa de 2%, até 2% do valor da causa, porque descumpriu uma ordem judicial e é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça em favor da União. Então era isso. Encontro com vocês agora no nosso encontro no dia da aula, encontro online, para a gente conversar e adequando e vocês me darem um feedback dos slides que vocês viram. Um abraço a todos.